Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos no estúdio do Instituto Bertol, aqui em Florianópolis. Eu estou recebendo com o maior prazer meu amigo Fábio Cabral, cineasta, fotógrafo, diretor de cinema, diretor de comerciais para publicidade. Vamos conversar um pouco sobre esse universo todo aqui agora. Fábio, obrigado por ter vindo. Imagina. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Jailson, num estúdio tão aconchegante, com uma turma maravilhosa. Os prazeres já começaram ali na recepção. Eu conheci uma das diretoras do Instituto casualmente, ficamos conversando e uma delícia o espaço. Parabéns pelo Acontecendo Aqui, está fazendo o podcast a partir dessas instalações. É isso aqui. Em maio vamos completar um ano trabalhando aqui com a Amanda, que é a nossa diretora. Muito legal. Fábio, você é um cara que tem um reconhecimento nacional e internacional pela sua trajetória no universo da fotografia, do cinema e da publicidade. Como é que você vê a publicidade? Vamos falar primeiro dela, para depois a gente dar uma andada ali para o cinema, que vai ser a maior parte da nossa conversa. Como é que você viu a publicidade, que você contribuiu muito com o seu trabalho, com o seu talento, e hoje, com a publicidade dos meios digitais, a televisão, do jeito que a publicidade é feita? Como é que você... Como a arte teve mudança no suporte, o que eu chamo disso? Até 1800, o fotógrafo era o pintor. Para você ser fotógrafo, tinha que ter uma tela e habilidade. De 1900 a 2000, o suporte transformou em químico. Emulsão fotossensível, o fotógrafo ia lá e tirava aquela fotografia, começava a trabalhar. O suporte mudou para o digital. A publicidade, eu comecei na publicidade em 82, início da minha carreira. Peguei o início dos anos 80, a virada do final dos anos 80, o início dos 90, que foi o grande boom com o surgimento, na verdade, da W Brasil, o surgimento da DM9, das ideias do Nizam, e a consolidação, porque quem soltou esses filhotes foi a DPZ. Né? A DPZ com o Washington Oliveira. Soltou com o Washington lá dentro. Né? Mas assim, quando o Washington saiu de lá para fazer W, houve um boom nesse segmento. E eu participei efetivamente nesse momento, como diretor de filmes, trabalhando para as diversas produtoras lá em São Paulo, diretor de fotografia e diretor de cena geral do filme, e na fotografia still, que a gente chamava, que é a fotografia de mídia impressa, Sim. que inclusive foi muito valorizada no segmento, foi muito legal no segmento. Sabe por quê, Jair? Porque existia a mídia impressa. E a mídia impressa era poderosíssima. Revistas e jornais com tiragens de centenas de milhares. E era poderosíssimo. O Editor Abril era poderosíssimo. O cara esperava um mês para ver a informação na revista. O que vinha, como é que... Lembra da entrevista, as páginas amarelas da Playboy? Sim. Eu trabalhei muito em Playboy. Então, as páginas amarelas, quem é o próximo entrevistado? Vamos ler qual é o conceito. E tinha as páginas amarelas da Veja, da Vejinha, que o cara esperava menos tempo, era só uma semana. Mas aquela ansiedade de receber a revista, quem assinava no domingo de manhã, era muito importante para poder ter acesso à informação. Sim. Os meios mudaram. Sim. O arquivo fotossensível virou um arquivo binário digital para o suporte da fotografia e também de cinema um pouquinho mais para frente. E o suporte de mídia, de uma maneira geral, com a aniquilação da mídia impressa. A mídia impressa deixou de ter valor, por quê? Porque a informação está no celular. Começou no computador e veio para o celular, então ela é mais rápida ainda, esse instrumento. Então, eu acho que o grande lance é não só adaptar, mas ter conhecimento profundo de cada uma dessas fases e navegar em todas essas águas. Porque a mudança de suporte é importante. Eu acho que o problema está quando você assume uma posição de não, eu não sou contra o digital, né? Não, imagina. Isso não faz sentido. Mas é uma mudança de suporte, é uma evolução do processo de comunicação. Você ainda faz a direção de publicidade ou você saiu fora desse mercado? Olha, eu vou dizer que eu faço. Gostaria de atender roteiros
que tivessem um ponto de comunicação associados a uma boa história. Qual é o meu pesar? Na publicidade de hoje, eu acho que você não vai encontrar isso. O que é o comercial hoje? Ou ele é o varejo que fala do preço e tenta te pegar por alguma promoção, ou ele é um suposto branded content. Sim. Com o QR Code no final. Porém assim, não só um QR Code, mas com uma mensagem extremamente saturada, que são o quê? Os clipes emocionais, que foram montados de diversas formas, até com bancos de imagem, ou seja, crianças lindas andando, um roteiro, o redator chama de roteiro, né? Mas não é longe de ser um roteiro, é um texto a ser locutado. É um texto a ser locutado por um locutor daquele jeito e uma trilha onde o cara assiste aquilo e acha que aquilo vai emocionar. Ah, então agora eu vou matricular meu filho no coração de Jesus porque a câmera lenta da criança andando no parquinho me emocionou. Então, esses filmes eu procuro não atender. Não é que não atender, a gente é um prestador de serviço, já isso. A gente nunca pode dizer que a gente não faz. Mas estou à disposição, né? E não só isso. Por exemplo, recentemente ressurgiu na minha vida a própria fotografia. Pois é. Uma coisa que eu tinha tomado um outro caminho. Eu te conheci na fase da fotografia. Sim. Quer dizer, te conheço de nome muito antes, mas eu te conheci pessoalmente aqui, não foi em São Paulo, apesar de ter morado 30 anos lá. Te conheci aqui fazendo fotografia. Você tinha um conceito e um reconhecimento da competência em fazer fotografia, como poucos. Como é que você viu o fim da Kodak, a chegada do digital e agora a inteligência artificial na imagem estática e também em vídeo? Como é que é essa transformação? Como é que um cara com você, com tudo que você conhece desse ofício, eu acho essa transformação maravilhosa. Você está acompanhando a inteligência artificial no cinema? Sim. E aí? Porque não, é um suporte, e não só um suporte, mas é um acessório que você não consegue mais raciocinar em termos de roteiro se você não levar em consideração ele. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto de um filme de época. Um filme rodado aqui. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso ali na frente, né? Sobre o último capítulo vai ser o que é que nós estamos produzindo aqui em Santa Catarina agora, qual é o meu anseio nesse momento em realizar, né? E já estamos bastante avançados nessa realização. É um filme de época, 1845. Viagem do Dom Pedro II com a Teresa Cristina para a inauguração do Hospital de Águas Termais. Santo Amaro da Imperatriz? Tem histórias interessantíssimas. Faz um ano e meio que eu já estou pesquisando, junto com o José Carlos Petri, Sim. historiador da UFSC, que inclusive tem um livro sobre Santo Amaro da Imperatriz, para com que a gente construa um roteiro que eu, imageticamente, criei um romance entre os dois. Porque existe essa possibilidade. Da gente atribuir o interesse dele como homem e proveniente a ela como mulher, na verdade, atribuir a esta viagem. A gente pode atribuir várias coisas a essa viagem. Sim. Sem chutar, né? Sem chutar, que eu digo assim, sem cair muito na ficção. Então, assim, fazer um filme como esse. Sim. Eu tenho que reconstruir o hotel que está lá, mas não é mais o que foi quando eles chegaram. Eu tenho que cenografar. Eu usando os recursos de inteligência artificial, usando os recursos de Unreal, usando os recursos de modelagem interativa, usando os recursos de telões de LED, como utilizaram na série do Senna, aqueles estúdios. Eu não tenho como raciocinar e reconstruir um filme de época. Se não pensar nisso tudo. Se não pensar nisso. O artista é aquele... Baita evolução. A arte e o artista têm a conexão do seguinte, é o ofício de materializar uma ideia. Quando você descreveu que você vai criar um romance,
é o artista pensando em algo que, por enquanto, é uma ideia e que você vai tornar realidade. Sim. Essa é a magia do cinema? Pode-se dizer que sim. Porque qual é a magia do cinema que eu digo hoje, que é muito importante, inclusive eu falo até no meio publicitário. Esse é um assunto interessante para a gente discutir aqui, tá? Porque nós estamos num portal basicamente publicitário e eu gostaria de dizer aos publicitários de que o meio mais eficaz de se transformar comportamento, o meio mais eficaz de se vender um produto, o meio mais eficaz de se fazer branding é e sempre foi e sempre será o cinema. Hollywood não foi concebido por acaso. Hollywood veio já numa escalada gigante após um discurso do Roosevelt, logo após a Depressão, em 1928, onde ele fala assim: enquanto o mundo estiver assistindo os nossos filmes e comprando os nossos carros, a nossa nação estará economicamente bem. O que é que significa você abrir um discurso presidencial falando enquanto o mundo estiver assistindo nossos filmes? É muito mais importante do que vender os carros, claro. Porque vende toda a indústria de base, vende o American Way of Life, que tomou conta do mundo e transformou... vamos dizer que os Estados Unidos é a maior potência do mundo já há muito tempo e agora quer se manter de qualquer jeito. A partir de ontem... a partir de ontem quer se manter de qualquer jeito. E aí o que acontece? Eu digo que isso tudo, grande parte dessa estruturação econômica e desse poderio que existe dos Estados Unidos perante ao planeta, veio do cinema. Sem a gente citar os exemplos pontuais destinados à publicidade. Uhum. Lembrando do Náufrago, um filme de 2000, que todo mundo assistiu, um filme com Tom Hanks, que tem um ator e uma locação. Teoricamente, um filme barato de se produzir. E um objeto, né? Sim, mas um filme sponsorado pela Federal Express e pela Wilson. Sabe o que aconteceu, Jailson? Depois eu fui ler isso num estudo feito no marketing da Harvard, falando sobre isso. Por 6 meses, a Wilson, como marca, que nem era conhecida como marca de produtos esportivos, era conhecida como raquete de tênis, lembra disso? Bateu vendas mundiais da Nike. Imagina. Por 6 meses, Nike. E por 2 ou 3 anos, a Federal Express engoliu a UPS e a DHL em venda. Por quê? Porque o cara passou aquele tempo todo, mas ele foi salvo e ele foi lá entregar. Sensacional. Um filme publicitário. Sim. E eu falava isso, cara. Logo em 2001, em 2002, eu falava sobre isso. Mas eu não tinha muito ouvidos. Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu não tenho até muito ouvidos até hoje. Mas eu queria te perguntar, com toda a tua experiência de fotografia, de publicidade, morando em São Paulo, com as grandes cabeças, né, você mudou para o cinema. O que fez você olhar mais para o cinema e se dedicar? Porque você, nos últimos anos, 10 anos pelo menos, você está puramente cinema. Sim. O que fez essa transição? Assim, a morte da mídia impressa. Dá mais dinheiro na publicidade do que no cinema? Não foi dinheiro? Não. Dinheiro eu acho que foi saturação dos modelos? Assim, é o que eu digo. A publicidade se adaptou, entrou por caminhos de mídia bem diferenciados. Uhum. Para você suprir aquele caminho de mídia na publicidade, impacta na produção, no que é produzido, na verdade. Na própria fotografia, mesmo com a mídia impressa viva, a gente teve ciclos. A gente teve o ciclo do banco de imagem, a gente teve o ciclo da produção barata, a gente teve o ciclo da concorrência, a gente teve o ciclo da abundância no início dos anos 90, onde se cobrava uma fortuna para transformar o layout feito em canetinha em cromo. Hoje em dia, você recebe uma imagem para você repetir a imagem igual, só para com que o cliente tenha o direito de uso na autorização, né? Na seção de uso de direito da imagem por um tempo,
para publicidade. Então, assim, o fato de mudar, primeiro, eu sou um ser humano inconstante. As realizações, para mim, são muito mais importantes na minha vida do que qualquer coisa. Uhum. Eu me sinto hoje, Jailson, eu comecei o projeto Acelerando no Cinema exatamente há 6 anos atrás, quando eu voltei dos Estados Unidos. O último encontro contigo foi para... Eu estava até revisitando algumas coisas não acontecendo aqui. Era uma entrevista de como é que tinha sido minha vida nos Estados Unidos. Sim, eu estava morando em Nova York, voltei e tal. Eu voltei para o Brasil por 2 razões. Eu vim fazer o livro do Copacabana Palace, projeto fotográfico. Sensacional. E vim dirigir pela primeira vez na minha vida uma campanha política, que foi a campanha do Jean Loureiro em 2016. 2016 já era Fábio? Oi? Era Fábio Veiga? Não. Quem dirigiu... O marqueteiro. Quem foi o marqueteiro foi o Bernardo. O Bernardo Lopes. Bernardo Lopes. Parceiro, amigo de muitos anos. Então foi a primeira gestão como prefeito. Primeira gestão como prefeito. Inclusive é uma vitória de virada em cima da grande expectativa que era Ângela Min. Ângela Min, lembro sim. Ângela Min largou os números, eu aprendi esse troço de números e tal, porque eu nem me ligava nisso. Mas, assim, ela largou com 68% de intenção de voto, o Jean tinha 22%, e a gente foi lá e ganhou. Sim. E posso atribuir isso a grande parte dos conceitos de comunicação que eu tive a liberdade dada pelo Bernardo na época de interceder no processo criativo. Sim. E bater ficha, vamos fazer desse jeito, porque isso faz parte de uma construção imagética de um personagem. E quem vai vencer é este personagem. Ponto. E não fez mais nada de campanha política? Não. Não. Qual razão? Não, mas não é meu departamento. Porque é uma maratona. Mas também não é aquilo que me... Realização. Aquilo que realmente, se me convidarem, eu farei com certeza, e principalmente se eu acreditar no candidato. Naquele momento lá eu acreditei no candidato bastante, conheci a família do candidato, o candidato foi... E era um momento necessário também para que a gente tivesse uma virada na nossa cidade. Uma estrutura. E ele fez uma excelente gestão no primeiro mandato dele. Sem dúvida. É uma pessoa muito bacana. Eu queria te pedir para você lembrar um comercial que você... Esse é o comercial da minha vida, o comercial que eu mais gostei, assim, que eu... De ter produzido? Publicidade. Nossa, tem tanto já isso. Um comercial. Um que todo mundo vai dizer assim, porra, esse aí era dele? Olha, é um comercial que eu fiz a direção de fotografia, rodado em película, com umas câmeras, eu acho que foi uma Atom XTR, no estúdio da Sinergia, aqui em Florianópolis, com o João Roni, que hoje é um baita produtor, meu amigo, era diretor. Ele diretor e eu diretor de fotografia. Nós fizemos um comercial de dança para o Festival de Joinville, só que não era para o Festival de Joinville, era para Bradesco Seguros. Olha, que estava patrocinando o festival? Lindo. Bradesco Seguros estava patrocinando o festival. Lindo, uma poesia. A gente fez um corpo de baile, eu fiz uma luz toda dirigida com par 64 e com uma mesa monitorada. Rodamos em diversas velocidades na Atom XTR. Uhum. Aí tinha que revelar em São Paulo, tinha que telecinar na Casa Blanca. Na Casa Blanca. Já tinha Casa Blanca, já tinha telecinagem, porque a montagem já era em Avid. Era uma montagem diferente. Esse é um comercial que eu gosto bastante. Gosto, que legal. Gosto muito. Entre outros, aí eu vou lembrar, eu preciso dar uma olhada lá no repertório, aí eu te digo. Qual a importância que você acha que tem o cinema no universo publicitário? O cinema influi na publicidade? Ele não só influi, como eu acho que o ponto deveria ser reverso. A publicidade deveria estar mais dentro do cinema. Voltando ao exemplo que eu dei anteriormente. Oi? O exemplo do Wilson? Exemplo do Wilson.
Eu vou dar um exemplo melhor ainda. Barbie. Uhum. O que aconteceu com Barbie? Um fenômeno mundial de rebranding. Aquilo foi uma estratégia de rebranding mundial instituída pela Mattel. Só que o centro desse rebranding foi um filme. Pouco importava se o filme era bom. Um filme de cinema mesmo. Sim. Uma longa-metragem XPTO. Sim. Um longa-metragem com um orçamento de 140 milhões de dólares. Baratinho. Aonde foi... Baratinho em relação a alguns outros, em relação a Gladiador, por exemplo. Mas assim, o que aconteceu? 100 milhões investidos em marketing do filme. Mas o que eu estou querendo dizer? É que a estratégia de rebranding deste produto da Mattel, que era Barbie, em franca decadência, com as franquias, com todo o processo, o rebranding, o centro da estratégia de planejamento, de campanha do rebranding, era um longa-metragem. Aí, em torno deste longa-metragem, toda a estrutura do filme fez com que todo mundo se vestisse de rosa. Você lembra disso? Sim. No Brasil, inclusive? Sim. E no mundo inteiro? Uma loucura. Mas por que as pessoas se vestiam de rosa? Não sei. Porque, eu sei, porque tinha o imaginário do filme na cabeça. É isso que eu te falo. O filme muda comportamento social. Me diga quem deixou... quem não mudou a sua vida e a sua forma de olhar a vida depois que assistiu Dança com Lobos? Ou O Último Samurai? Sim. Ou o próprio Avatar? Quem não deixou de mudar a significação do seu pensar, do seu agir, do seu sentir após ter assistido um filme? Algum, que a gente pode citar, tem diversos aí. O que aconteceu? O mundo vestiu rosa. Porque o filme falou, vista rosa. E, cara, eu falo isso às vezes com empresários, espero que os empresários me ouçam. Publicitários também me ouçam nesse sentido. E venham mais para o cinema. Venham criar, porque, por exemplo, fazer cinema não significa só fazer longa-metragem, ou atuar com... Eu tenho uma história, eu vou resumir ela. Vou resumir porque é bacana, porque todo mundo lembra e todo mundo sabe disso. Sim. Inclusive, você me deu uma pista para eu poder satisfazer a minha ansiedade. Lembra de campanha FG Sharon Stone? Sim, imagina. Quem não lembra? Imagina. Qual foi o produto audiovisual feito? Um comercial de 30 segundos, com ela sentada dentro de um apartamento, tentando falar português, amplamente veiculado com mídia comprada em todas as televisões. Uma campanha na época global, sei lá, de 3, 4 milhões de reais. Né? Eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Ter essa mulher aqui. Não, Aí eu fui conversar. Fui falar, né? Cheguei e falei, gente, olha, a gente falou em 3 milhões de reais, vamos falar agora em 1,5 milhão, vai metade desse budget. Quem é Sharon Stone? Pô, Sharon Stone é Sharon Stone. Eu falei, mas quem conhece Sharon Stone no Brasil? Todo mundo. Eu falei, opa, calma, que eu acho que você está superestimando um dado que não é real. Porque no Brasil as pessoas conhecem Ivete Sangalo, Xuxa e por aí. Hoje em dia conhecem Ludmilla e Anitta. Não conhecem Sharon Stone. Sim. E o público masculino, basicamente. Sharon Stone não é conhecida no Brasil. Mas é conhecida para o meu público-alvo, para comprar meus prêmios. Tá bom. É justificativa de publicitário. Enfim, Sharon Stone é uma atriz, não é? O que ela gosta de fazer, teoricamente? Atuar. Os atores, a pessoa que... Eu conheço muitos atores. O cara dedica a vida àquele ofício, àquela profissão, é porque ele ama, rapaz. Lógico. Porque ser ator é uma capacidade fenomenal. Além de ser muito difícil, além de ser extremamente complicado. Eu pegaria 1,5 milhão de reais, metade da campanha de mídia, e escreveria um curta-metragem, chamaria um ator brasileiro de renome, vamos falar, naquele momento, talvez, Rodrigo Santoro,
criaria um roteiro em inglês, com legendado em português, depois nós poderíamos até dublar para português, e rodaria em 7 dias, 10 dias, um curta-metragem na cidade de Balneário, com Sharon Stone e com, supostamente, um ator de renome brasileiro, para a gente não apontar como eu apontei o Rodrigo. Rodrigo é o nosso rei, né? É o nosso Pelé. Enfim, nesses 7 dias, eu pegava lá 100 mil reais, do meu budget em assessoria de imprensa. Você é um homem de publicidade, 100 mil reais em assessoria de imprensa é um baita dinheiro. Não é um budget? É um caminhão de dinheiro. A gente não faz chover? Não traz jornalista de tudo quanto é lugar? A ideia era muito boa. Por quê? Porque eu estou filmando com Sharon Stone e com ator brasileiro em Balneário. Eu paro o Balneário para fazer um curta-metragem. E aí você veicula onde? Só no cinema? Veiculo no cinema, porém, lançamento do prédio. Né? O que tem no lançamento do prédio? Um coquetel. Né? A gente já foi em diversos lançamentos imobiliários. Do prédio. Eu pego aquele prédio, travisto aquele prédio de Festival de Cannes. Eu boto um tapete vermelho, eu convido algumas outras atrizes, eu convido os meus clientes para uma festa black tie, monto uma sala de cinema dentro do prédio para a pré-estreia do filme, uma questão, sei lá do quê. Mídia gratuita. Mídia gratuita. Quem é o produtor disso? A construtora. Aí eu pego esse filme e inscrevo em festivais. Aí ele é selecionado num festival lá na Espanha. Vai para o Festival da Espanha, tem a possibilidade de ganhar o festival. Volta toda a mídia para quem? Para o produtor que não é Metro Goldwyn Mayer, é FG. Construções. São conceitos. Sim, sim. Conceitos que a gente precisa aplicar. Precisa ter um monte de Fábio aí trabalhando nisso, né? Fábio... Mas por aí vem o lado do fomento, como é que começa a... Então, nós vamos falar disso aqui. Os valores são muito loucos, rapaz. Te falar um pouco, te pedir para você fazer um pouquinho de consideração sobre o momento atual do cinema brasileiro, antes da Fernandinha Torres, 2024, e depois da Fernanda Torres, 2024. Como é que está o cinema brasileiro de modo geral? E em Santa Catarina, você também dá um corte para nós aqui. Como é que estamos? Assim, o cinema, essa glorificação do momento que nós estamos vivendo, nada é mais do que a confirmação de um processo ascendente. Mas não é um processo ascendente, é um processo ascendente onde a gente coloca o talento brasileiro para se produzir as obras, e essas obras têm capacidade de comercialização internacional. Porque é tudo business. O cinema, além de tudo, é um business. Não faz o menor sentido você receber um dinheiro, seja ele qual for, de qualquer origem, tem diversas origens, a gente pode falar sobre isso, para fazer o seu filme, prestar contas desse dinheiro e esse filme não ser assistido por ninguém. Ou melhor, não é nem ser assistido por ninguém, ele não se transformar num objeto comercializável, num ativo para o produtor. A gente já vinha numa escalada maravilhosa com a entrada das streamings. As streamings entraram no Brasil, puseram dinheiro, que eu chamo de dinheiro bom, que não é o dinheiro de renúncia fiscal. Ele bota $1 milhão, porém ele quer um retorno de 10 milhões. Esta obra tem que ser concebida, tem que ser realizada, tem que ser trabalhada, vislumbrando a possibilidade de rentabilizar 10 milhões, se o teu investidor botou 1 milhão. Sim. O Brasil já vinha bem nisso. A gente tem aí Dom, a gente tem aí DNA do Crime, a gente tem aí Arcanjo Renegado, a gente tem aí Bom Dia, Verônica. Eu falei obras brasileiras que tiveram grande repercussão e venda no mercado internacional, pura e exclusivamente pelo talento da construção destas obras. Ou seja, não deixa absolutamente nada a desejar para um filme de categoria. Um filme americano, por exemplo, se a gente tomar os Estados Unidos como balizador alto. Sim. Então, assim,
Fernanda ganhar com esse filme do Walter, muito bem trabalhado, não é o tema, não é a polarização do tema, não é esquerda, não é direita, não é isso. Não se pode discutir É a sensação. um júri daquela qualidade, não se pode questionar. A pergunta como é que o cinema brasileiro está, considerando todo o problema da polarização que teve no governo passado, de tirar o benefício, voltou agora. Está numa ascendente. O cinema está numa ascendente criativa. É. E respirando maravilhosamente. Tem editais aí, que para nós aqui em Santa Catarina é difícil acessar, porque a gente faz parte de um pool. As políticas nacionais. É difícil de acessar. É difícil. Rouanet? Não é. Rouanet não é para cinema. Lei do audiovisual? Existe lei do audiovisual, você acessa fomento indireto. Você recebe chancela de captação em cima do IR, 4%, sim, de empresas de lucro real, igualzinho à Lei Rouanet. Sim, eu estou falando de Fundo Setorial do Audiovisual, que é fomento direto. Você inscreve o projeto, você tem lá o valor de fomento de acordo... É ter o dinheiro, não precisa de patrocinador. Não precisa de patrocinador. É o Fundo Setorial do Audiovisual que te dá o fomento completo. E é esse o acesso é difícil a ele? Para quem é do regional, é isso? Na formatação atual, se torna cada vez mais difícil. Sabe por quê? Porque os editais, eles contemplam... Por exemplo, tem alguns editais no ar. Tem um que contempla resultado comercial. Então você tem que ter um repertório de resultado comercial. Ou seja, já tem que ter CPBs, que é o Certificado de Produto Brasileiro, expedido dentro de um certo período, e o teu filme tem que apresentar um resultado comercial. E aquilo baliza você ganhar. Qual é o filme catarinense que tem resultado comercial? Você entendeu onde eu quero chegar? Sim. Então, assim, tem normativas instituídas pela Ancine, que é uma agência reguladora da produção cinematográfica no Brasil, isso para o fomento direto. Mas tem os diversos fomento indireto. Eu tenho diversos projetos em captação pela lei do audiovisual. Certo. Eu batalhei que nem um desesperado, Jailson, para que nós tivéssemos uma lei estadual de renúncia fiscal em cima do ICMS à vista do PROAC em São Paulo, que tem muitos anos, à vista do LIC em Porto Alegre, que também tem há muitos anos, que é uma isenção estadual em cima do ICMS, que é um baita do imposto de arrecadação gigante. Mas aqui não tem a lei de incentivo à cultura estadual? Que começou a ter... Possibilita o abatimento do ICMS? Começou a ter em 22. Por quê? Porque foi um projeto colocado lá, acho que 2018, um pouco antes até, aprovado, foi proposto pelo Darcy de Matos. Darcy de Matos era deputado estadual. Essa lei foi colocada na Assembleia, foi aprovada na Assembleia e não foi sancionada. E o que aconteceu? Entrou o governo do governador Moisés, ele vetou. Em 2018. Foi quando eu voltei. Eu fiz a campanha em 2016, 2017. Aí eu falei, não, peraí, vetou não. Vamos reapresentar esta lei na Assembleia por proponência do Executivo. Eu fui lá, bati na porta do governo. Nossa, o que eu andei naquela... Eu sou super conhecido lá na LESC. Pelo menos era naquela época. Porque eu ficava, lei. A lei saiu. Foi regulamentada e foi colocada em operação pela Fundação Catarinense de Cultura na gestão do presidente Edinho Lemos. Tanto que eu fui lá e falei, Edinho, bota essa lei para funcionar, bota na roda, porque era uma lei de renúncia, né? E como é que funciona? Eu posso pegar um projeto aqui em Florianópolis, buscar dinheiro em Criciúma, Joinville, você pode, ou está localizado no ICMS? Não. É do estado inteiro, é estadual. Então facilita. É estadual. Você tendo a chancela outorgada pela Fundação Catarinense de Cultura... Agora, o grande problema desse processo que a gente obteve num primeiro momento, porque era melhor ter ele do que nenhum, certo? Porque beneficia o guarda-chuva da cultura. Então ele serve para shows, para eventos, para teatro, para publicação de livros, para manifestações culturais. Perfeito. E
serve para o audiovisual. O grande problema é que a produção do audiovisual é muito diferente, tem muitas outras etapas e tem um outro valor operacional do que as produções culturais. E tem um limite por produção de verba? Não, o teto para empresas, né? O teto para pessoas jurídicas da chancela de captação é de 1.200.000. Dá para fazer bons filmes com um valor desse. Pô. Eu acabei de produzir um com este fomento, integralmente por este fomento. Qual é o nome deste que você produziu com esse fomento? Uma questão de escolha. Porém, a gente chama ele de A Matter of Choice. Eu conheço o roteiro, eu li ele inteiro. Vamos falar dele no finalzinho da nossa conversa aqui. Tá. Vamos voltar. Mecanismos, então, nós já passamos por ele. E essa é uma pergunta que uma pessoa, quando soube que eu vinha falar contigo, pergunta para ele qual a importância de conhecer fotografia na hora de fazer a direção de um filme. Fundamental. Fundamental. O diretor de fotografia não te enrola. Por que essa brincadeira? Porque os diretores de fotografia que trabalham em conjunto com diretores que desconhecem fotografia são extremamente enrolados, os diretores. O diretor de fotografia fala, não, desse jeito não dá. O diretor cria a peça e a imagem e a dinâmica na cabeça dele como diretor. Sim. E, naturalmente, ele passa ao diretor de fotografia, o diretor de arte, né? A direção do filme. E o diretor de fotografia enrola o diretor. Enrola. Por quê? Porque o diretor de fotografia vai querer sempre colocar a identidade e a impressão digital dele, e não a do diretor. É uma coisa assim, né? É uma disputa muito sutil. Mas agora eu entendo porque do processo. Muitas brigas no meio do cinema. Exato. Agora, o que acontece? Eu vivi muitos anos no meio. Eu tenho um diretor de fotografia lá em São Paulo, né? Que é um cara que tem lá, inclusive, uma grande locadora de equipamentos, e é um excelente diretor de fotografia, e começou comigo, como segundo assistente de câmera. E um dia eu falei, William, você vai dirigir a fotografia de um filme para mim. Ele falou, mas como? Como que eu vou dirigir fotografia para um filme para você? Você tá louco? Eu falei, não, vai, cara, eu tô preocupado com a narrativa. Não, como é que eu... Quem pode dirigir fotografia num filme para você? Sendo que você é o diretor de fotografia. Eu falei, não, mas isso aí são outras relações. Mas o que acontece é isso. E como é que você descreve o teu estilo enquanto diretor de fotografia e de atores? Qual é o teu estilo? Olha, a minha origem na fotografia still, né, a fotografia que você conhece, que muita gente conhece. Você fez um livro para a minha empresa quando nós nos conhecemos, você esqueceu disso? Não, imagina. Você foi espetacular. Lá de cima, fotografando técnico, obras de 50 metros de largura. Técnico, então, tecnicamente. Eu conheço bem o teu estilo. Tecnicamente. Pode seguir. Não, mas o que eu digo assim, aquilo é um trabalho extremamente técnico, e, inclusive eu queria saber onde é que estão aqueles negativos. Lembra que nós entregamos negativos? Sim. Aquilo não foi escaneado, cara. Nós temos que ter aqueles negativos. Nós temos que transformar aqueles negativos em digital. Tem que buscar lá no MASP. Porque está só impresso no livro. Está lá no museu. E é um valor aquilo, porque aquilo ali é a reprodução do nosso museu de Santa Catarina inteiro. Nós dois trabalhamos 2 meses em cima daquilo. Deu mais que isso. Foi mais, né? 1.452 obras fotografadas. Que espetáculo. Quase 1.500 obras. Foi. Absurdo. É um projeto que eu gosto muito dele. Toda vez que eu olho aquilo, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Eu lembro de cada momento. Mas o que eu te digo assim, Jailson, você falou, eu sempre fotografei moda, mulher, grupo, gente. Quando você fotografa, você assume na fotografia still a posição do diretor de fotografia, do diretor de arte, às vezes até do styling, você como fotógrafo. Então, isso te dá uma relação inicial com os atores. Porém, eu comecei a filmar publicidade bem cedo, em 94. Eu comecei a filmar publicidade, eu já tinha 12 anos como fotógrafo e comecei a entrar no cinema em 94. E eu fazia muitos filmes ligados à publicidade com atuação de atrizes. As atrizes endossando um produto, ou como a gente vê constantemente isso.
Isso começou a me dar uma relação de entendimento com como lidar com os personagens. E também aprendendo com as atrizes. Porque os personagens criados para Glória Pires, ela te devolve uma coisa. Uhum. Os personagens criados para Regina Duarte, ela te devolve outra coisa. Então, cada ator te devolve uma sensação e um sentimento a partir do roteiro diferente. Hoje, então, eu faço um trabalho muito profundo com uma preparadora de elenco, muito minha amiga, que é a Nara Sacaré, em São Paulo. Ela tem um projeto maravilhoso que chama-se Apartamento 0304. Puta, agora eu me esqueci. Deu um branquinho aqui. Apartamento X. É o projeto dela de preparação de atores. Aonde a gente trabalha 2, 3, 4 meses antes da produção, antes de abrir câmera, toda uma profundidade dramatúrgica, onde o ator vem e entrega para o diretor exatamente o que ele tem para entregar a partir do balizamento feito pelo diretor na condução das leituras de roteiro em mesa. E não lá no set. Senão não passa. Não lá no set. Não tem mais aquele diretor que chega no set, eu quero que você pegue o copo com a mão direita e dê um gole, assim. Esse diretor tá decadente. Porque, vem cá, nós temos aquela cena do copo, né? Você é o ator, eu sou o diretor. O que você tem para me entregar nessa cena do copo? Ah, eu pensei em tal coisa, em pegar com a esquerda e me molhar inteiro, não sei o quê. Mas você acha que molhar realmente vai aumentar o potencial dramaturgico da cena? Você acha? É outro nível de discussão, né? É uma profundidade, Jailson. Você quer saber... Mas e o teu estilo? Misturando, o meu estilo é um... Linhadora, é pesquisador, contestador, Não, ele é... Cara, esse último filme... Light. Esse último filme que eu fiz, o diretor de produção, muito meu amigo, Renato Endres. Renato Endres tem mais de 30 longa-metragens nas costas, né? Amigão meu, parceiro, braço direito. Ele falou, cara, eu te desconheci nesse filme, porque aconteceram várias tretas de equipe e de um monte de coisa, e eu apenas fui conduzindo para a harmonia, para o meu objetivo, para poder ter o filme que eu precisava, sem nenhuma perda de energia. Agora, tecnicamente e em termos de disciplina de set, você me conhece, né? É uma característica minha. Isso eu queria que você falasse. De ser muito, muito exigente. Por quê? Por que ser exigente? Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho de 70% de manuseio. Então, vamos lá. Elétrica e maquinária e grande parte da equipe de câmera é trabalho de manuseio. Elétrica e maquinária é 100% manuseio. Sim. O que significa isso? Manuseio todo mundo se acha capaz de fazer. Porém, para você tirar um tripé com uma câmera encabeçada, tirar ele daqui e botar ele ali, existe uma técnica para isso. Por várias razões. Para você enrolar um cabo de prolonga, que a gente chama, mas um cabo de extensão, existe uma técnica para você enrolar. Por ser um trabalho de manuseio, a grande maioria das pessoas acha que são capazes. Simples, né? E não é assim. Não é assim. Eu tenho muitas histórias nesse sentido para contar, interessantíssimas, aonde, por isso que eu gosto de trabalhar com profissionais. E se o cara erra tentando, eu acho melhor do que o cara não tentar. É isso aí. Isso aí. Então eu sou um por cara, iniciativa, né? Eu sou um cara exigente em termos de disciplina operacional, mas eu sou o que bota todo mundo no colo. Que bom. E que ameniza os possíveis conflitos que existem entre eles, porque comigo nunca vai ter conflito. Mas você é brigão, sim. Eu sei que você é brigão. Já vi você... Mas isso é quando eu era mais jovem. Isso é quando eu era mais jovem. Bom, vou mencionar alguns filmes que você fez aqui, depois nós vamos focar no teu último aqui.
Eu tenho anotado aqui O Dono do Mar, 2004. Quem Você Mais Deseja, em 2005. Bodas de Papel, 2008. Holocausto Brasileiro, 2016. Uma Carta para Ferdinand, em 2019. Em 2020X, você fez 22. uma questão de escolha que Tem uma minissériezinha no meio aí, que foi em 2022. Que foi? Que a gente produziu Cristabel, Sol e Sonhos. Cristabel. Que teve uma mídia gigante no estado, porque foi um foi trabalho... Foi para televisão, não foi para TV? Foi uma Qual parceria em coprodução com a NDTV. Com a NDTV. A NDTV, pela primeira vez na história, investiu em dramaturgia. Bom. E a gente fez uma minissérie de 4 episódios para poder abrir uma chance da nossa TV regional começar a produzir dramaturgia. E eles não foram adiante por qual razão? Se eles são tão mas eles loucos vão, por locais. Não, mas vão adiante, vão. A fazer gente outros? tem vários projetos em andamento aí, tá tudo andando aí. É que o tempo do cinema é diferente do tempo... o cinema não é muito imediatista, né? Então, por exemplo, você ia citar Uma Questão de Escolha. A gênese de Uma Questão de Escolha foi há 12 anos atrás. E ele foi rodado e produzido o ano passado, em 2024. Ele trata de um tema que a TV brasileira trata todo dia no jornalismo, Exatamente. todo dia no horário nobre, Exatamente. que é uma coisa maluca. E, inclusive, a ideia dele é fazer um circuito internacional. Sim. Né, pelo roteiro dele. E ele já Sim. está nessa fase? Tá, ele está numa fase então, fala do começo, pode falar o que você quiser desse filme aí. Nós estamos encerrando daqui a pouquinho. Olha só, Jailson, esse filme é um filme que eu realmente reuni tudo aquilo que eu acreditava que pudesse colocar num produto audiovisual para com que a gente conseguisse demonstrar a capacidade de produção aqui no nosso estado, com equipes regionais do nosso estado. Eu importei o elenco praticamente. Acho que um ou outro técnico, mas o resto da nossa equipe, que sempre beira 30, 40, 50 pessoas que se juntam e ficam que nem um exército filmando para colocar o filme na lata, que é o que a gente chama, né? Antigamente, botar na lata era tirar da câmera e botar o negativo queimado na lata. Hoje são os arquivos digitais, para depois entrar em pós-produção. Eu queria fazer um filme, primeiro, com fomento regional. Então, ele é histórico nessa questão do PIC, do nosso Programa de Incentivo à Cultura. Porque ele é o projeto 001 do PIC. Que ótimo. Foi, assim, recebemos a chancela em 22, final de 22. Captamos a chancela completa em 23 e em 24 rodamos o filme. Estou em finalização de áudio, o estúdio de áudio é lá de Joinville, faz parte da minha parceria com a equipe de Joinville. E estou esperando essa banda de áudio final para finalizar o filme exatamente, para em março ir para Los Angeles, negociar internacionalmente. Perfeito. E fazer uma carreira internacional a partir do objeto ativo do produtor criado por uma lei de incentivo estadual com um orçamento reduzido. Porém, a qualidade geral do filme que a gente conseguiu chegar com todos esses esforços e com muita ajuda de muita gente, de diversos empresários aqui da ilha, né, de Santa Catarina, e não só da ilha, mas de Urubici. Nós rodamos algumas diárias em Urubici, porque o filme envolve motociclismo. Certo. Né? Eu posso depois disponibilizar o trailer. Por favor. E a gente coloca o trailer junto com a nossa entrevista para o pessoal entender do nosso aqui vai estar o trailer, né? Começar a ver. Porque é o que eu te falei, meu objetivo, colocar Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, a produção catarinense no mapa da produção nacional e internacional. Eu sou membro da Academia Brasileira. Esse ano teve me convidaram para ser membro do Conselho Deliberativo da Academia,
que delibera as coisas do Prêmio Grande Otelo, a indicação do filme brasileiro ao Oscar, nós fazemos pela Academia, que é lá no Rio de Janeiro, uma instituição do Rio de Janeiro. E eu fico levantando a bandeira. Olha, Santa Catarina, Santa Catarina. Eu inscrevi o Cristóbal Sol e Sonhos, ele foi selecionado para concorrer à melhor série. Não ia ganhar, porque a gente estava concorrendo com justamente Sob Pressão, séries né, Arcanjo Renegado, séries grandes, com produções grandes, a gente não ia ganhar os prêmios. Mas estava lá. Era uma produção catarinense pequenininha concorrendo no Prêmio Grande Otelo. É isso aí. E aí, assim, a minha intenção com uma questão de escolha é demonstrar a nossa capacidade operacional de produção e demonstrar o valor agregado de produção que a gente pode colocar na tela que não depende apenas de dinheiro. Porque produzir com muito dinheiro é fácil. Sim. Produzir com o mesmo padrão de qualidade, com pouco dinheiro, tem um amigo meu que fala assim, mar não revolto nunca fez bom marinheiro, né? Tem um ditado assim. Uhum. Então, assim, eu estou nessa escalada. Já estamos no momento com diversos outros projetos em andamento. Então, eu ia te perguntar o teu futuro, né, nesse negócio aí do cinema, agora com o Brasil sendo respeitado e olhado, essa Fernandinha deu esse olhar para cá, né? Se isso te alavanca alguma coisa, quais são os teus planos futuros? Meus planos futuros, eu posso sintetizar com uma frase que essa semana passada rodou bastante na internet, e é uma frase em homenagem ao David Lynch, Sim. que nos deixou no dia 16, onde ele fala o seguinte, né? I'm wearing black glasses today because I'm seeing the future. And it's looking very bright. É uma frase completa dele, onde ele fala isso. Estou usando óculos escuros hoje porque resolvi olhar para o futuro. E ele me parece extremamente brilhante. Eu queria... Quantos filmes ele dirigiu? Eu queria... 150? Diversos. A gente tem aí nomes em particular que nos deixaram legados cinematográficos. É claro que as essências e a predileção do estilo dos diretores são individuais, é que nem pintores, na verdade, né? Mas, assim, o próprio David Lynch, o Stanley Kubrick, o Woody Allen, o Wim Wenders e o Pelé, que é o Steven Spielberg, nos deixaram obras e legados maravilhosos. A personalidade do David Lynch, eu assisti no lançamento a série Twin Peaks. E eu me lembro que eu era mais jovem e tal, e foi uma série que me impactou profundamente. Por quê? Por causa da relação entre os personagens. Tanto que a gente vê hoje as séries, que todo mundo acompanha, o que é que mais impacta o público? É a relação entre os personagens. O cara, olha o que esse cara, olha o que um está falando para o outro. Sim. E sabe o que é isso? Roteiro. Roteiro. Profundidade em roteiro. É sala de roteiro. É aquilo que o espectador não imagina, não é previsível. Um cara vai falar uma coisa para o outro e vai dar densidade aos personagens. Tem uma série americana atual, a tradução para o Brasil no Netflix é Terra Indomável. É um faroeste. Antigo, né? Mas é novo. É uma série, 6 episódios, onde eles recriam um processo. Da colonização do Oeste, da Guerra do Branco com o índio norte-americano e tal. Sim. Cara, os diálogos entre brancos e índios, os tempos dos diversos dramas paralelos que acontecem na trama, a gente tem várias tramas caminhando em conjunto e todas elas se convergem lá na frente. O que é isso?
Isso é roteiro. Então, tem filme que dá a impressão de que aquilo ali não é um filme, né? Sim, que é real. Você mergulha tanto na... tem uma brincadeira. Que parece que aquilo ali... Tem uma brincadeira muito legal. Vou perguntar para o público aí. Você já foi no cinema? Todo mundo vai responder, já. Você já chorou no cinema? Muito. Por que você chorou? Você vai me responder diversas coisas, mas você não vai me responder o porquê que você chorou. Eu me identifiquei com o personagem. Porque a história. Porque a atriz. Sabe por que você chorou? Porque você acreditou que aquilo estava acontecendo. É isso. Essa é a magia do cinema. Que é a conclusão disso que você me perguntou agora. Ou seja, o que acontece? O filme é bom quando o espectador acredita que aquilo que ele está vendo na tela está acontecendo. Não são atores, são pessoas. E aquilo não está acontecendo, aquilo é um filme. Aquilo é, cara, sensacional. Assim. Essa é a minha busca como diretor, fazer filmes cada vez mais com esse viés, com essa amplitude. Uma Questão de Escolha é um filme que vai surpreender. Vamos ver o trailer, está aqui embaixo. Tá bom. Fábio, muito obrigado por ter vindo até aqui. Vou pedir para você encerrar a nossa conversa, conversando com a comunidade acontecendo aqui, deixando uma mensagem sua. Muita gente que está assistindo é do teu relacionamento pessoal. Então, fique à vontade para concluir nossa conversa aqui. Bom, primeiramente eu queria ser muito grato a essa oportunidade, queria ser muito grato ao meu amigo Jailson, de já quase 30 anos de amizade. Pós São Paulo, nos encontramos já vivendo em Florianópolis, tanto ele como eu. Fizemos um trabalho grandioso pela cultura aqui catarinense. E também gostaria de agradecer todas as oportunidades que me foram dadas pelos publicitários. Todas as relações que eu tive com todos os publicitários. E hoje tenho até grande amizade com alguns. Os caminhos da vida vão fazendo com que os ciclos se mudem, a gente vai por própria opção de vida, mas eu sou muito grato a todos eles, que me deram a oportunidade de eu fazer o meu trabalho como fotógrafo, que me deram a oportunidade de eu dirigir os filmes. E também, assim, dizer que nós não podemos andar na superficialidade. A superficialidade de qualquer ação, de qualquer situação intelectual, cultural, operacional, administrativa, está fadada a não ter longevidade. O que significa ter longevidade? É eu, com os meus 66 anos de idade, me sentindo como se eu tivesse 22 iniciando a minha carreira. Por quê? Porque eu quero pegar o cinema catarinense realizado com baixos orçamentos e transformar em objetos comercializáveis no mundo inteiro, levando a voz do nosso povo brasileiro, a voz do nosso estado catarinense, as locações do nosso estado catarinense e a nossa capacidade criativa e operacional. Então, eu tenho que agradecer ao próprio poder público que cria as leis de incentivo. A gente luta, mas a gente consegue, né? Eles nos atendem, nos escutam. E gostaria de dizer que você empresário aí que está numa agência, você publicitário que está numa agência, olha com mais carinho para as possibilidades de se utilizar o cinema ou a linguagem cinematográfica nas campanhas a partir deste ano. Criarmos campanhas que tenham cinema, até as tradicionais. Famoso, não existe coisa mais famosa do que o comercial do Washington do primeiro sutiã. Não existe coisa mais famosa na publicidade. Aquilo ali era um curtinha. Não era um roteiro de prestação de contas, não era um roteiro de varejo, não era um roteiro de clipe. Texto. Não tem texto. Sabe? É cinema. Era um cinema de 30 segundos veiculado com mídia comprada. Mas era cinema. Se vocês ainda acreditam que a gente pode veicular peças para branding ou para venda
nos 30 segundos ou no 1 minuto, existem formatos novos que estão vindo por aí. Eu estou conversando com uma galera de ponta em termos de distribuição de conteúdo audiovisual em São Paulo, que está anos na nossa frente, anos na frente de Instagram, né, de tráfego, dessa coisa arada toda que embolou o meio de campo nos últimos 10 anos. E a gente vai vir com propostas aí totalmente cinematográficas para atuar com as empresas para o branding e para o crescimento de comunicação das empresas. E assim, muito obrigado, gente. A gente tem que agradecer todas as oportunidades. E nós vamos, sim, pegar um dos filmes nossos catarinenses e fazer brilhar, talvez ganhar um prêmio lá na frente. Vamos buscar, sem dúvida. Competência. Como o prêmio da Fernanda, extremamente ovacionado. É isso aí. Esse filme da Fernanda, um dado aqui, tá? No Brasil, lançamento em salas, a gente mede retorno nos primeiros 10 dias. Fez 4 milhões de espectadores. Uau, que loucura. É um recorde. 4 milhões de espectadores. O investidor francês, que foi coprodutor deste filme, Sim. Quer fazer outro. Quer fazer outro. Vários, né? O que é isso, gente? Esse é o talento do brasileiro. É isso aí. Do ator brasileiro, do diretor brasileiro, do roteirista brasileiro, do dramaturgo brasileiro, do escritor brasileiro. O Brasil tem talento, mas com profundidade intelectual e com profundidade cultural. Isso aí, Fábio. Viva o cinema brasileiro. Muito obrigado Viva, por ter vindo Jailson. até aqui. Sucesso na sua missão. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de conversar com o Fábio Cabral. E até o próximo podcast.